Evening, guys. What's up? Everything is fine. I hope everyone is doing well and great. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thales. Este é meu vídeo dedicado ao ensino do inglês. Este é um vídeo do nível básico, que significa que eu explico os tópicos do inglês em português. Yeah, join me! Studying English together will be fun. Estudar inglês juntos é sempre divertido. Assine o canal, subscribe to the channel, ative a notificação, hit the notification bell. Why, Thales? Why should I? Porque eu deveria. Because I upload videos almost every day and we have more than 350 videos available. Eu gravo vídeos quase todos os dias e nós já temos mais de 350 vídeos disponíveis. Cada dia essa listagem cresce. E vai continuar, porque nós estamos agora no projeto da gramática. Assim que terminarmos a gramática, virão outras playlists que eu vou criar do vocabulário básico, do vocabulário intermediário e avançado. So, we will have lots of fun. Nós vamos nos divertir muito, ok? O que nós vamos falar hoje? Bom, vamos continuar vendo a ordem das palavras usando advérbios. A gente vai construir frases com exemplos e lembrar, reforçar algumas noções que nós vimos no vídeo anterior. É importante você assistir o máximo de vídeos possível, porque eles são todos sequenciais, né? Lógico, não é pré-requisito você assistir, eu tenho que assistir a lista inteira de uma vez, não. Você pode escolher o tópico que você tem mais dificuldade, mas lembre-se, alguns tópicos, eles requerem alguns pré-requisitos. Então, por mais que eu sempre dou uma pincelada nos tópicos que eu estou abordando, para falar assim, olha, isso aqui, lembra, isso aqui é o objective pronoun, isso é o pronome objetivo, nós estudamos em vídeos anteriores. So, check them out. All my videos have tags attached to them. Todos os vídeos têm tags, tá? Tem as palavras-chave, você pode procurar pelos títulos. Então dá uma olhada na minha playlist, tá? Nas minhas playlists do nível básico e do Intermediate Advanced, que é gravada totalmente em inglês para aqueles que já têm uma boa noção do idioma. So, without further ado, let's get into it. Vamos começar. Eu estava gravando um vídeo do nível intermediário avançado. Geralmente eu faço assim, eu gravo um do intermediário avançado e um do nível básico, tá? Lembrando que meus vídeos são totalmente amadores, eu não faço edição nos vídeos. E pra mim funciona assim, gente, né? E dá pra entender, né? Isso aqui é como se fosse o quadro negro e eu vou escrevendo aqui. Eu uso recursos mais rústicos, né? Mas acredite, é feito com carinho. Eu tô gravando muitos vídeos, tem muito conteúdo gratuito para você, né? E equivale a um curso completo de gramática, o que eu tô fazendo aqui, tá? Ao contrário de alguns youtubers que eu vejo por aí, né? Que a maioria grava o vídeo dando algumas dicas de inglês e vende curso. Eu não tô vendendo curso. Eu tô oferecendo completamente de grátis, como dizem, né? Free of charge, ok? Alright, let's start. He never speaks to me. Vamos entender essa frase. Nós vimos que advérbios de frequência, nós vamos ver alguns aqui, tá? Esse aqui é never, nunca. Advérbios de frequência, eles são posicionados na frase dependendo da situação. Por exemplo, quando eu tenho um verbo principal, speak, ele vem antes de verbos principais, tá? Verbos principais, verbos que têm um núcleo nele mesmo. Lembra que os verbos, a gente tem várias categorias. Por exemplo, tem o verbo to be, né? Verbos que fazem pergunta sozinho, que fazem negativa sozinho. Por exemplo, is he studying? Ele está estudando. O is é o verbo to be. Can you help me? O can é o verbo poder, né? Então, tem vários verbos que eles
são autônomos, eles fazem pergunta sozinho, eles negam sozinho, ok? Então, para esses verbos, a gente tem um outro tratamento. Aqui, eu estou usando os verbos principais que precisam de verbos auxiliares, como do, does e did. Por exemplo, he never speaks to me. Qual que seria a frase equivalente a essa na negativa? He doesn't speak to me. Não é exatamente equivalente. Por que eu estou dizendo isso? Lembre-se que existe no inglês algumas palavras negativas que têm um sentido negativo. Never, no one, one, né? No one, nobody, nothing, e por aí vai. None, né? Então, never é nunca. No one, ninguém, ninguém. Nobody, ninguém, né? No one seria sinônimo de nobody. One aqui é um pronome, né? Nothing, nada. E none, nenhum ou nenhuma, ou nada. Então, essas palavras, elas têm um no inserido nelas, né? Ou tem uma ideia negativa. Outra palavra também que tem ideia negativa. Neither, que é uma junção de not mais either, né? Nenhum, nem outro. Neither do I. Nem eu. Bom, nós vamos estudar algumas dessas expressões, a gente já viu. A maioria, acho que praticamente todas a gente já viu em vídeos passados. A questão do body e do thing. Mas por que eu estou mostrando isso? Eu estou dizendo que quando eu uso he never speaks to me, essa frase, aparentemente, você olha assim, tá na afirmativa, tá, Thales? Por que estaria na afirmativa? Porque o verbo speak, eu não estou usando don't ou doesn't. Mas é essa ideia equivocada, porque never é uma palavra de sentido negativo. Então, você falar he never speaks to me, quer dizer que ele nunca fala comigo, ou que ele não fala comigo. Então, essa frase tem um sentido equivalente a esse. He doesn't speak to me. A dica é, quando você usa uma palavra de sentido negativo, você não conjuga o verbo na negativa. Então, você não pode dizer, por exemplo, he never doesn't speak to me. Tá errado, porque no inglês a gente não nega duas vezes, tá? Então, muito cuidado aí com isso. Então, quando eu tenho verbos normais, entre aspas, né, que não fazem verbos principais de frase, né, que não fazem pergunta sozinho, precisam de auxiliar, então você coloca o never ou essas palavras antes. Vamos ver mais alguns exemplos. I always get up early. Eu sempre acordo, me levanto cedo. I always get up early. Mesma coisa, get up é um verbo que, se eu precisar fazer pergunta com ele, eu vou usar um verbo auxiliar, né? Vamos ver mais alguns exemplos. Do you ever play tennis? Você joga tênis? Né? Você pelo menos joga tênis? Do you ever, alguma vez, né, você joga tênis? Do you ever play tennis? Outra forma de perguntar, have you ever played tennis? Aqui é o presente, tá? E aqui é o present perfect. É mais comum, evidentemente, aqui, ó. É mais comum, evidentemente, você usar o present perfect com essa palavrinha ever aqui. O que eu tô querendo dizer aqui para vocês? Quando eu falo
Aqui, ó, do you ever play tennis? Observe que eu tô fazendo uma pergunta, né? O ever, ele vem antes do verbo principal. Tá? Ele vem antes do verbo principal. No have you ever played tennis? O ever, ele vem entre o verbo have e o verbo played. Tá? Então, quando eu tenho dois verbos, esses advérbios que a gente está estudando nas últimas lições, ele vem entre esses dois verbos. Let's see some more examples. She rarely goes to bed early. Ela raramente vai à cama cedo, vai para a cama cedo. Mais um exemplo em que o advérbio vem antes do verbo principal, tá? She is always nice to me. Aqui é um exemplo diferente. Ela é sempre legal comigo, né? Sempre boazinha comigo, sempre. She's always nice to me, I have nothing to complain about. Eu não tenho nada a reclamar. Então ela é sempre legal comigo. Is é o verbo to be. Quando eu tenho o verbo to be, esses advérbios vêm posteriores a ele. Enquanto em verbos principais ele vem antes, após o verbo, quando nós temos o verbo to be, essas expressões vêm depois. Right? Another example. The bus is always late. O ônibus está sempre atrasado. Mesma coisa. Tá? He is already here. Ele já está aqui. Already. Então, always e already, advérbios, né? Estão posicionados após o verbo to be. Então, até agora a gente viu duas situações. Verbos principais, né? Em que eu não tenho verbos modais, não tenho verbos auxiliares, né? Tenho verbos principais. O advérbio, eu ia escrever adjetivo. O advérbio, ele vem antes. Quando eu tenho o verbo to be, o advérbio vem depois. Então, basicamente, são essas duas situações que a gente está vendo, tá? You get angry sometimes. Aí você vai me perguntar, tá, Liz, você não colocou, não posicionou o advérbio onde você falou que ia posicionar. Por quê? É possível, gente, você colocar no final da frase. Caso você coloque no meio da frase, só tem uma forma. You sometimes get angry. Você algumas vezes fica, né, zangado. Ok? You see? É estranho. Eu geralmente não gosto de ficar colocando advérbio assim, mas essa forma é a forma correta. Alright? Another example. They are usually playing soccer in the morning. Aqui nós temos dois verbos. Temos o verbo to be e temos o verbo principal, né, da frase. Quando eu tenho dois verbos, verbo 1, verbo 2, o advérbio, ele é posicionado no meio, tá? Ele vem no meio. Nesse exemplo, nós temos o present continuous.
presente contínuo, que é o verbo to be, mais o verbo principal, seguido de ing. Então, você vai colocá-lo no meio. Vou ver outros exemplos com outras... He often eats meat. Ele frequentemente come carne. Verbos principais, o advérbio vem antes. Have you ever? Have you ever traveled abroad? Você alguma vez já viajou ao exterior? Have é um verbo, traveled é outro verbo. Aqui nós temos uma pergunta envolvendo o present perfect, cuja estrutura é o verbo have mais o verbo principal no particípio passado. Como travel é um verbo regular, o particípio passado, tanto o passado simples quanto o particípio passado, ele vai se dar acrescentando o ed. Lembre-se que eu já abordei esses tópicos em vídeos anteriores. Eu tô dando uma pincelada, tá? Mas caso você queira ver com profundidade, é só procurar o vídeo em que eu trato do present perfect. Procura lá na minha playlist por palavra-chave o título do vídeo, right? The highlight of the video shows the topic I'm showing. Então, o título do vídeo ele vai mostrar o que eu tô falando, né? O tópico principal do vídeo, ok? Vamos pegar outras expressões. Do you play soccer? Você joga futebol? Aí você fala yes. Yes. And I also play tennis. Você joga futebol? Eu tô perguntando aqui, né? Uma pergunta no presente usando o verbo auxiliar. Porque o verbo play, ele não faz pergunta sozinho. Ele precisa de um verbo auxiliar. Yes, and I also play tennis. Sim, e eu também jogo tênis. O also, ele vem antes do verbo principal. Lembra da regrinha que eu mostrei? Advérbio, verbo principal. Então, é sempre assim. They both live in the US. Eles ambos moram nos Estados Unidos. Ou eles ambos moram nos Estados Unidos. O both eu coloco antes do verbo principal. They are both Americans. Aí você me pergunta, Thales, qual que é a diferença? Por que aqui eu coloquei o both depois? Lembra da regrinha? Verbo to be, both vem depois. Então essa palavrinha both acho que não é advérbio, né? Acho que é artigo. Não, artigo não, é pronome. Tudo, ambos. Agora me deu uma dúvida aqui. Ambos. Classe gramatical. Deixa eu procurar aqui. Deu um branco. Ah, ambos é numeral. Não é nem advérbio, é numeral. Gente, a cabeça, né? Numeral. Então, essa regrinha que eu mostrei para vocês que funciona para advérbios, ela funciona também para a palavrinha both. E funciona também para a palavrinha all, tá? Todos ou todas. Vamos ver aqui. Então, eu vou resumir a regrinha para vocês antes de finalizar o vídeo. Só lembrar das palavrinhas que a gente estudou aqui. Quando eu tenho palavras como always, tá? Num espectro, eu tenho always e tenho never. Aqui é sempre e aqui é nunca, tá? São advérbios de frequência.
Aí você fala assim, com frequência, often, né? Algumas, ou geralmente, né? Geralmente também. Usually. Generally. São também expressões equivalentes, digamos assim. Com frequência, geralmente, usualmente, enfim. Aí você tem, sometimes, algumas vezes. Sometimes I do that. Aí você tem os tipos mais raros, né? Rarely, raramente. Seldom, que também é raramente. E tem o never. Então, essas aqui são palavras dentro desse espectro de frequência. Tem o ever, que a gente usa até para perguntas, né? Have you ever traveled to the US? Yes, I have already traveled to the US. Então, ever, você usa na pergunta, você alguma vez já fez isso? You already é já, né? Vamos ver que outra palavra tá faltando. Tem o also, que a gente já viu, que é o também. Just, quando algo acabou de fazer, por exemplo, I have just arrived. Eu acabei de chegar. Present perfect é um tempo verbal de 2 verbos, né? Have mais o verbo no participio passado, eu coloco o just no meio. Already, nós já tratamos. Still, she is still waiting. Ela ainda está aguardando. Vem depois o verbo to be. Is waiting é o present continuous, presente contínuo. O still vem entre esses 2 verbos, né? All, todos ou todas, né? E both, que nós acabamos de ver que é ambos, que é numeral, right? They refer to numbers. They're all married. Eles são todos casados, right? I have some friends, but they are all married. Eles já são todos casados. So take it easy. Então fica calma. Don't try to flirt them. Não tente flertá-los porque eles já são casados. They are all married. Então verbo to be. O all ele vem depois do verbo to be. Summarizing to end this video. Quando eu tenho um verbo principal, as palavras que a gente viu nessa lição, que nem todos são advérbios, a maior parte deles é advérbio, ele vem antes do verbo principal. Quando eu tenho o verbo to be, essas classes de palavras, esses tipos de palavras, nós vimos, eles vêm depois do verbo to be. Quando tem um tempo de verbal com 2 verbos, verbo 1 e verbo 2, quais tempos verbais se encaixam? Tudo que usa can, may, would, could, might, se encaixa nisso, porque, por exemplo, I can always study English. Eu posso sempre estudar inglês. Então, é o can mais o verbo principal. Ou os exemplos que eu dei nesse vídeo, que são present continuous, né? Que tem o verbo 1 e o verbo 2. He is always sleeping. Ou então present perfect. Have you ever traveled abroad? Então, tem esses exemplos. Então, essa classe de palavras, esses tipos de palavras que nós vimos aqui, que são essas palavras aqui acima, são usadas no meio, entre 2 verbos principais. Alright? I hope you enjoyed this video. Espero que você tenha gostado. Nós vimos vários exemplos. Eu recomendo você assista o vídeo anterior, a parte 1 dele, que eu trato da teoria dele, né? Que nós já falamos bastante aqui. Eu dou, inclusive, alguns exemplos, outros exemplos, né? Que a gente não abordou. And I hope to see you soon. Espero vê-lo em breve. Watching my videos, assistindo os meus vídeos. And have fun learning English with me. E divertindo-se aprendendo inglês comigo. So, bye bye.